Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Que a graça e a bondade do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para poder ler o Evangelho. Nós hoje iremos ler o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. As mensagens estão ficando gravadas aí e eu peço aos irmãos que compartilhem o Evangelho. Compartilhem o Evangelho e entrem em contato deixando alguma mensagem, alguma crítica para a gente melhorar, alguma observação que os irmãos estão percebendo na leitura do Evangelho, se alguma coisa está em contradição com o que os irmãos já ouviram falar acerca daquilo que eu estou lendo. Então, antes de ler o texto, nós vamos orar para a gente ler o capítulo 9 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, Levi. Amém? Vamos orar então para receber de Deus orientação e discernimento do Espírito Santo. Pai querido, nós neste momento santificamos o teu poderoso nome, te exaltamos e bendizemos ao Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós naquela cruz, recebendo de ti toda a ira contra o pecado. E assim, cumprindo a Escritura, ele tirou o pecado do mundo. Tirou o pecado do mundo e agora o Senhor pode nos ver como justificados pela obra redentora do Senhor Jesus. Por isso temos a ousadia, Senhor, mesmo humildemente, de entrar no teu santíssimo lugar e pedir ao Senhor que incline os teus olhares para nós nesta manhã e para todos aqueles que vão ouvir essa oração e a leitura da tua palavra em outro momento. Que o Senhor possa, através dela, alcançar os corações, quebrantando, trazendo iluminação, discernimento e revelação, destacando o seu caráter e o caráter do teu filho, que é a tua imagem, porque está escrito que ele é a imagem do Deus invisível. Por ele subsistem todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se faria. Por isso, Senhor, dando honra e glória ao teu filho amado, nós veneramos a ti, Deus único, verdadeiro, Criador de todas as coisas, e que todas as coisas te obedecem. Te agradecemos pela tua misericórdia, pela bondade deste dia que ganhamos de ti, para reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, dando a ele honra, glória e louvor, para que o seu nome seja exaltado nos séculos dos séculos e para todo sempre. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, diz assim: E entrando no barco, passou para a outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Aqui eu quero fazer uma observação com relação à virada de ponta cabeça que Jesus faz diante da sociedade. O que acontece é que Jesus, ele
vendo a fé daqueles que tinham levado ao paralítico até a casa, no Evangelho de Marcos, essa passagem aqui está mais detalhada. Então tem 4 homens que levam esse paralítico e descem ele por uma corda na maca até próximo a Jesus. E Jesus, ele muda todo o conceito daquilo que se espera. Porque na visão humana, a cura era aquilo que se precisava. Porém, nós precisamos entender que 90% das curas físicas, emocionais, psicológicas do homem passa pelo perdão dos pecados. Porque o pecado ele gera dentro do homem uma sensação de angústia, de falta de Deus. Melancolia, ansiedade, depressão, síndrome de medo, de pânico, de todas as outras ordens, ela passa pelo pecado. Porque o pecado faz a separação entre Deus e o homem. E Jesus, sabendo disso, veio nesse intuito de religar o homem a Deus, pois tinha perdido essa ligação no Jardim do Éden por causa de Adão. Consequentemente, todos caíram e todos perderam, foram destituídos da glória de Deus. É o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos. Então, a partir do momento em que o homem tem ligação de Deus por causa do perdão e da justificação dos seus pecados, que foi jogado em Cristo, o homem passa a ter uma ligação novamente com Deus de forma espiritual que foi desligada por causa do pecado. E Jesus sabe disso, porque o pecado é aquilo que faz a separação entre a fonte da saúde, a fonte da vida, onde a fonte de alegria e a fonte de paz. Paulo fala aos Romanos, sendo justificados, pois, pela fé, mediante ao Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então o que acontece? Esse homem aqui, o texto diz que ele é um paralítico. E Jesus primeiro perdoa os pecados dele, para depois mandar ele andar. Então, nota-se que a deficiência desse homem poderia ser por conta de um pecado. Porque na sociedade da época de Jesus, os religiosos, por conta da lei de Moisés, eles marginalizavam os deficientes, os cegos, os surdos, os leprosos. Eles colocavam todos como marginalizados. E esses homens não poderiam nem ir ao templo entregar sacrifícios a Deus por conta dos seus pecados. Então esses homens, eles ficavam em uma condição, como é que eu posso dizer? Totalmente paralítica em todo o sentido, não só fisicamente. Mas esses homens, essas mulheres, eles não poderiam sair daquele lugar, porque existia uma ordem religiosa, e os religiosos naquela época eram aqueles homens que tinham mais conexão com Deus, então todos obedeciam a esses homens religiosos. Então existia uma ordem para que ele ficasse ali, não saia porque você é pecador, e esse homem ficou ali. 4 homens passaram por ele, e esses homens iam até Jesus, porque todos já estavam sabendo que tinha um homem na Galiléia que estava cumprindo as profecias. Pegaram esse homem paralítico e levaram até Jesus. E todos esperavam, inclusive o paralítico, de que a cura física fosse a prioridade de Jesus. Só que a parte física, a parte material, a parte terrena, a parte humana não é em primazia o foco de Deus e de Cristo. Por quê? Porque o importante para Deus é a alma humana. O corpo, ele vai ter que passar pelo processo de voltar ao pó. Então, não importa para Deus curar uma pessoa e essa pessoa voltar aos seus pecados e no final da vida a pessoa ir pagar no lago de fogo e enxofre, que é depois do julgamento final, onde a alma vai ser lançada. Então, para Deus, o importante é curar e salvar aquela alma para a vida eterna. Esse é o intuito de Cristo. Aí ele vem dizendo no versículo 2, vendo a fé dele, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Os fariseus, os religiosos, os escribas, diziam que Jesus estava blasfemando.
E aí o que acontece? Jesus, conhecendo que o pensamento deles era mau, acerca do que eles estavam falando, acerca do que eles estavam expondo de dentro do coração deles, Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados ou dizer levanta-te e anda? O que Jesus está dizendo? É mais difícil perdoar pecados, porque só o Filho do Homem pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. Então, Jesus fez o mais difícil para depois fazer o mais fácil, que é dizer ao paralítico: levanta. E aí Jesus diz: para que vocês saibam, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então é mais fácil para Jesus curar do que é mais fácil para Jesus liberar uma cura do que perdoar pecados. Então, perdoar pecados é a prioridade de Deus e é o que o homem precisa, porque tudo passa pelo perdão dos pecados. Depois do homem estar justificado para com Deus, depois de que o olhar de Deus para um homem pecador agora não é mais pelo que ele faz, e sim pelo que ele é em Cristo Jesus, as coisas começam a mudar. Versículo 9. Jesus, passando adiante dali, depois dessa situação do paralítico, assentado na alfândega, viu um homem assentado na alfândega. Esse homem chamava Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus aqui está sentado na casa de Mateus. Mateus é o Levi que escreveu o Evangelho. E porque Levi era publicano, né? E todos os religiosos e todo o povo de Israel tinha os publicanos como uma raça horrenda, né? Porque eles cobravam impostos do próprio povo para dar a Roma. Então senta junto à mesa publicanos e pecadores junto com Jesus. E os sãos, os justos, os religiosos, os que não precisam de médico, eles contestam os discípulos de Jesus. Só que Jesus, ele intercede pelos seus discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, você não precisa responder nada. O próprio Cristo, ele intercede por você. Olha só. E os fariseus, vendo isso, disse aos discípulos: por que come o vosso mestre? Olha o reconhecimento de que Jesus é mestre, mesmo não pregando nas sinagogas. Porque Jesus, ele não pregava nas sinagogas o tempo todo. Ele ia nas sinagogas, quando era solícito ele falava, mas ele ensinava mais fora da sinagoga. Não era lícito que qualquer homem ensinasse na sinagoga, somente aqueles que passavam pelo processo religioso. E Jesus não era um religioso. Jesus era o Filho de Deus encarnado que veio à terra para salvar os pecadores. Então, Jesus responde, ouvindo o que os fariseus falaram: não necessitam de médicos sãos. E aqui Jesus já está acusando eles, mas sim os doentes. Eu vim para os doentes. Vão então às Escrituras, ide, porém, e aprendam, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Isso é uma passagem, essa parte aqui é uma passagem do livro dos Salmos, e que também se encontra no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, falando a respeito de que Deus precisa de misericórdia, que Deus quer que os homens tenham misericórdia dos outros e de si mesmo, e não de sacrifícios. Tá? Porque o sacrifício perfeito era Cristo que ia fazer, e nenhum outro sacrifício podia limpar, purificar o homem, porque o pecado não está no animal e sim no homem. Quando eu mato um animal para purificar o meu pecado, eu não purifico o meu pecado. Eu mato o animal, mas não purifico o meu pecado. No caso é melhor a gente ter misericórdia do que a gente dar sacrifício, porque Deus não aceita sacrifício de tolo. E aí Jesus diz:
porque eu não vim a chamar os justos. Então há um grande problema se você se considera justo, se alguém se considera justo, Jesus não veio para esses. Jesus veio para os que reconhecem que são pecadores, mas os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Se você é um pecador e crê em Jesus, ele veio lhe chamar para se arrepender dos seus pecados. A partir daí, receber o perdão dos seus pecados e ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A partir daí, receber o Espírito Santo Consolador, o Espírito da Verdade, que testemunha de Cristo, e pregar o Evangelho a toda criatura. Versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Existia uma prática, até hoje existe uma prática de jejum. E é um jejum onde não tem endereço. É um jejum para se entristecer diante de Deus acerca de quem nós somos perante Deus. Só que isso também não tira o nosso pecado. No livro de Isaías, no capítulo 58, Isaías profetiza acerca do jejum que agrada a Deus. Então, se os irmãos puderem ir lá, Isaías, capítulo 58, Deus vai dizer, através do profeta Isaías, qual o jejum que agrada a Deus. O jejum que o pessoal fazia era um jejum religioso. E Jesus ele não veio manter a religiosidade, ele veio colocar um remendo de pano novo, não em coisas velhas, mas em coisas novas. Todos precisavam passar por um novo nascimento, um arrependimento, perdão de pecados, e aí sim o pano novo ia deitar em coisa nova. O vinho novo, que é Jesus, ia deitar-se em odres novos e não em odres velhos. Então não ia adiantar Jesus vir trazendo uma coisa nova, mantendo a coisa velha, porque ia se desgastar. Então a religiosidade ia destruir aquilo que Jesus trouxe de novo, que é a perdão dos pecados, arrependimento, justificação diante do Pai, e daí então paz com Deus e liberdade fora de um contexto religioso. E é isso que quer dizer igreja. O que é o nome igreja? A palavra igreja, que significa eclesia, significa aqueles que são chamados para fora, aqueles que são tirados de algo, aqueles que são vocacionados, separados para algum propósito. Então, quando a gente fala eu vou à igreja, a gente já está entrando em uma falácia idiomática que é errada. Porque ninguém vai à igreja, porque a igreja não é um lugar. A igreja é uma congregação de pessoas com o mesmo intuito, testemunhar de Jesus Cristo. E isso pode ser debaixo de uma árvore, pode ser na praia, pode ser no zoológico, pode ser no campo, pode ser numa cachoeira, pode ser aonde quiser. Mas para conforto nosso, nós sempre estamos indo a um lugar onde tem um ventilador, um microfone, uma caixa de som, tem uma água, tem uma cadeira para a gente sentar de forma confortável. E isso gera custo e tem pessoas que se aproveitam desses custos para enriquecer. Mas como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. Essa comodidade que os homens fazem para estabelecer uma congregação é bom, mas não é naquele lugar especificamente. Por exemplo, se as pessoas saem daquele lugar, Deus não fica mais ali.
Deus vai com as pessoas, porque o prazer de Deus é habitar no meio do povo, dentro do povo. Foi isso que ele fez, para isso ele nos fez, para habitar conosco e dentro de nós, para estar no meio das criaturas dele, para estar no meio dos filhos dele. Foi para isso que Deus nos fez. Então, Jesus vê que a tradição fazia jejuns e orações religiosas. Então Deus tira pessoas desse meio para mostrar qual é a verdadeira adoração, como é que a gente busca Deus, qual é o verdadeiro jejum. E não um jejum para se entristecer pelos nossos pecados, mas um jejum de gratidão. Por exemplo, se você for fazer um jejum hoje, faça um jejum de gratidão. Ó Senhor, eu vou abrir mão do meu alimento em gratidão por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu vou fazer um jejum hoje, eu vou abrir mão da minha alimentação hoje, Senhor, porque eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e não mais por aquilo que era feito antigamente. Porque é isso que Jesus fala. Eu não posso trazer uma novidade e colocar em mentes velhas, porque não vai adiantar. Essa mente não vai suportar. E é o que acontece hoje em dia. Quando você traz um contexto bíblico fora de um contexto tradicional religioso, as pessoas se espantam, porque elas estão acostumadas com aquilo que deram para ela comer. Elas se alimentaram de coisas onde hoje elas não conseguem abrir mão. Elas negam textos claros em função da tradição religiosa. E é isso que Jesus veio tirar de dentro do homem. Religião oca, religião seca. E é isso que ele está falando para os discípulos de João que vieram perguntar a ele acerca do jejum. Dizendo que os discípulos de João jejuam, porque era uma prática israelita de muito tempo, por conta dessa questão de reconhecimento dos pecados, de entristecimento por causa dos seus pecados. Era uma tradição dos fariseus para mostrarem uma religiosidade. À frente Jesus vai falar acerca disso. Não, na verdade ele já falou no Sermão do Monte, né? Quando jejuares, não se mostrem como os hipócritas. Lavem o rosto e não se fiquem contristados como eles ficam, porque eles já ganharam o seu galardão. Mas vós, quando jejuares, né, não se faça conhecido do seu jejum. Então Jesus vem dizendo que ele não veio trazer uma coisa nova para botar em coisas velhas. Vamos lá. Versículo 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Interessante que no Evangelho de Marcos também isso aqui está mais destacado. Eu vou deixar para comentar isso lá, porque eu vou deixar para comentar essa questão de Jairo quando a gente chegar no Evangelho de Marcos, porque está mais detalhado e o capítulo aqui é um pouquinho grande. Então eu vou passar adiante. Versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhe, ninguém saiba disso. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado.
E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Isso aqui também em Lucas a gente vai observar direitinho, porque em Lucas há uma observação melhor. Mas o que eu posso observar aqui é o seguinte: primeiro, essa questão de o que deixava a pessoa muda era o demônio, né? Olha o texto. E havendo-se. Peraí. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. O homem era mudo e estava endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. Então o que fazia o homem ficar mudo era o demônio. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Versículo 35, para finalizar. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aqui a gente já consegue perceber o que Jesus fala no Evangelho de João, quando ele diz assim: coisas maiores vocês farão. Quem crê em mim farão obras maiores do que as minhas, porque eu vou para o Pai. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: ele sozinho, aqui, encarnado, ele não ia conseguir fazer com que todo mundo ouvisse o Evangelho. Então o que ele faz? Ele se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus o ressuscita dos mortos, porque a morte não podia deter ele, porque ele não tinha pecado. Então a morte vem para quem tem pecado. Jesus não tinha pecado, então ele não podia ficar retido pela morte. Então ele sobe aos céus, depois de ressuscitado, depois de ter passado 40 dias aqui na terra, ele sobe aos céus e ele intercede pelo Pai, e o Pai derrama o Espírito Santo. O Espírito Santo então vem para todos aqueles que creem em Cristo, e todos aqueles que creem em Cristo agora podem fazer obras maiores do que a de Cristo, porque uma pessoa que tem o Espírito Santo pode converter 10, 15, 20, 100, 1000 pessoas. E imagine 10, 15, 20 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas que têm o Espírito Santo. Se cada 1000 pessoas que têm o Espírito Santo converter 100 pessoas, imagine quantas pessoas são. Então a obra é muito maior do que a de Cristo, quando ele estava encarnado. Amém, irmãos? E aí agora eu quero fazer o seguinte: eu quero aplicar esse capítulo 9. Como é que a gente pode aplicar na nossa vida? Aí eu separei 4 pontos pelos quais a gente pode aplicar na nossa vida acerca desse capítulo 9. Em primeiro lugar, a necessidade de reconhecer a própria fraqueza e buscar ajuda em Jesus, assim como fez o paralítico. O paralítico sabia que aquele homem que estava fazendo milagres era ele o Messias, porque já existia uma tradição oral a respeito do Messias e já existia escrito na lei de Moisés, escrito nos profetas, que viria um homem que iria fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Então, por crer na escritura e na tradição oral, esse homem foi até Jesus. É a mesma coisa hoje. Nós temos o Evangelho, nós temos as pessoas que pregam o Evangelho e tem pessoas que não vão até Jesus. Esse homem, ele foi até Jesus e ele disse o quê? A tua fé te salvou. Então, se a tua fé não te leva até Jesus, essa sua fé ela não vai te curar. Segundo ponto, entender a importância do perdão e da misericórdia. Segundo o exemplo de Jesus, que aceita todos os marginalizados e oferece a salvação. A salvação é Jesus. O nome de Jesus, Yeshua, é salvação. O nome Josué, Yehoshua, significa Deus é a salvação.
Então Josué, ele derrubou as muralhas de Jericó e ele é um arquetipo de Jesus que também derruba as muralhas do pecado, fazendo com que a gente tenha comunhão com Deus. Então, quando a gente oferece Jesus, a gente está oferecendo salvação às pessoas. E não a qualquer pessoa, e não só a um grupo de pessoas, mas a todas as pessoas, inclusive os marginalizados, mostrando para eles que eles têm o perdão de Jesus. E através do perdão de Jesus, eles têm paz com Deus. E é isso que Deus precisa. Deus precisa que as pessoas reconheçam seus pecados, entrem em um processo de arrependimento e corram até Jesus, para Jesus perdoar e Deus, o Pai, ter comunhão com a pessoa novamente. Terceiro ponto que eu separei para aplicarmos na nossa vida: a confiança e a ação como a de Jairo. Jairo, ele confiou de que Jesus ele podia salvar a filha e manteve-se em fé, mesmo diante a circunstância que aconteceu no momento em que ele foi chamar Jesus. Ele vai, adora Jesus, fala a Jesus a respeito da filha e na caminhada a intrusa, a mulher do fluxo de sangue, se intromete e aí causa um alvoroço. E o que acontece? Depois os homens vêm dizendo que a filha de Jairo morreu. E Jesus diz para Jairo: não tema, somente creia. E Jairo mantém a fé em Jesus, que Jesus vai lá, mesmo diante ao alvoroço e a circunstância adversa. Jesus, ele só chega na hora certa. E ele chegou na hora certa de salvar a menina. Ele não chegou antes, ele não chegou depois. Ele não dá atenção somente ao problema de A, B ou de C. Ele dá atenção ao seu problema também. Então não pense que ele está atrasado. Não pense que pelo fato de ele estar resolvendo uma outra questão, ele se esqueceu de você. Ele vai resolver a sua questão também. Quarto ponto para finalizar: ter um espírito inclusivo, acolhedor, acolhendo sempre a todos, independente das circunstâncias passadas. Independente do que aconteceu na vida das pessoas, Jesus aceita elas. Jesus perdoa elas, Jesus recebe elas e Deus, o Pai, coloca elas para dentro do reino. Deus faz com que aquela pessoa que teve um passado absurdo aos olhos humanos venha estar dentro do reino, dentro da família, e agora ela é uma nova criatura em Deus. Ela nasceu de novo da água e do Espírito, ela tem uma nova natureza e agora ela vai proclamar o reino de Deus. Então, independente do que aconteceu no passado de uma pessoa, não é o passado que vai modificar o modo que a gente vai enxergar esta pessoa. A gente tem que acolher ela, incluir ela na nossa família, na família de Deus, e fazer com que ela possa, de fato, percorrer um caminho o qual nós também andávamos quando éramos filhos da desobediência. E agora que somos novas criaturas para Deus em Cristo Jesus, por estarmos aliançados com Cristo Jesus, Deus nos vê de outra forma como filhos amados, nos colocou para dentro do reino dele e agora nós podemos proclamar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus, fazendo com que as pessoas venham a conhecer a salvação. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Tenham um bom dia, que Deus possa abençoar. Não esqueçam, irmão, coloque comentários a respeito do que foi falado. E proclamem o Evangelho. Se vocês de fato gostaram da leitura da palavra, passe essa palavra adiante. Em um momento que a pessoa está varrendo uma casa, está lendo, ou tá lavando um prato, está mexendo em alguma coisa, ouve a leitura. E a própria Escritura ela vai fazendo morada dentro do coração de cada um. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos vocês. É o que eu oro em nome de Jesus. Até a próxima.